Olá, olá a todos. Estamos aqui com mais um programa Convido com Vinho, porque o vinho tem essa função de conectar pessoas maravilhosas. E eu digo sempre que é a rede social mais antiga do mundo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, porque existem pessoas que parecem destinadas a refletir a beleza do mundo, mas existem também algumas, ainda muito mais raras, que descobrem que a sua verdadeira beleza não está somente no reflexo do espelho, mas na força, na voz, na coragem, na persistência, na resiliência. E é essa pessoa que descobre a sua missão e a sua capacidade, não só de mudar a sua vida, mas também de mudar o mundo ao seu entorno. E são pessoas especiais assim que nós gostamos de trazer aqui para o Convido com Vinho. A nossa convidada de hoje é uma das figuras mais icônicas da cultura brasileira. Ela já foi o rosto mais fotografado do Brasil, brilhou nas passarelas internacionais, levou a beleza brasileira para os palcos de todo mundo e mostrou que é possível sim, com uma beleza original, autêntica, única, mostrar que a beleza brasileira faz a diferença em todos os palcos internacionais. Também uma mulher que soube transformar, ela é o símbolo da transformação, aonde você pega aquela dificuldade e transforma numa joia super rara. Nós estamos aqui hoje com a nossa convidada especial e nós vamos convidar com uma mulher que é bonita, linda, empresária, ativista e que agora dá palestra pelo mundo todo. Então nós temos a honra de ter conosco Luísa Brunet. Obrigada, Luísa. Nossa, que abertura linda. É verdade, é o que você é. Emocionante, a gente. Não, ouvir tanta coisa boa a respeito da gente mesmo. E é verdade. Oh, e é isso que obrigada, transcende para nós, é uma honra estar com você aqui, uma pessoa que eu digo sempre isso e é natural, como eu já falei isso para você uma vez e vou repetir. Nós conhecemos a Luísa dos palcos, das telas, das revistas, mas quando nós conhecemos a Luísa mulher, essa pessoa chega e emociona, me emociono de ver o quanto você é muito mais, e é isso que nós queremos que as pessoas saibam, dessa mulher incrível que está por trás de uma figura pública. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Eu digo mesmo, porque eu me lembro quando eu conheci você numa palestra que eu fiquei impressionada com a sua história, com a sua beleza interior, com a maneira como você se comunica muito bem. E você é uma conectadora também de atitude, de que as mulheres podem se transformarem, as mulheres podem passar por problemas como você passou, como eu passei, como tantas mulheres passaram, e a gente pode sobreviver de uma forma mais bonita, menos dolorosa. Então, fica aqui o meu... Me deixou com vergonha, né? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Eu gostaria de conversar um pouquinho, Luísa, porque as pessoas também gostam de saber a sua essência. Você vem do Mato Grosso do Sul, você vem de uma origem humilde, eu sei que você sonhava ser cabeleireira e aconteceu tanta coisa. Como é que foi isso para você entrar nesse mundo tão glamouroso da moda? Como que uma mulher que sai lá do Mato Grosso, como é que você adentrou nessa história? É uma coisa quase impossível quando você fala sobre uma menina, né, que sonhava ser cabeleireira desde sempre, porque via revistas de fotonovela na época e achava que aquelas mulheres que apareciam ali eram mulheres impossíveis. Mas eu já tinha um sonho assim de aparecer na capa de revista. Eu me lembro quando a minha mãe decidiu voltar do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, a gente parou numa rodoviária no Rio de Janeiro e eu vi uma banca de jornal com uma foto de uma modelo muito famosa na época, que inclusive foi a minha inspiração para me tornar modelo, que era a Rose de Primo, uma modelo muito icônica dos anos 70, que lançou o biquíni, e ela estava na capa da Manchete, uma revista super importante na época no Brasil, e eu falei para minha mãe que eu ia sair na capa dessa revista. A minha mãe, logicamente, falou, pega a tua mala e vamos embora. Ela, em nenhum momento, ela falou, que legal, sabe, sonhar é bom, claro que você pode. Naquela época, as famílias eram diferentes, elas oprimiam os sonhos da gente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu consegui romper essa bolha desse núcleo, né, das modelos da época e consegui ser muito aceita, tanto pelas modelos quanto pela mídia, de um modo geral. Então, eu considero que a minha carreira de modelo foi uma carreira bem sucedida para a época, porque os padrões das mulheres eram bem diferentes do que uma menina com ascendência indígena, uma altura não tão alta quanto as modelos eram na época, e era basicamente mulheres loiras, mulheres claras, e não tinha mulheres de pele morena. Então acho que quebrar esse paradigma já foi uma forma também
de me colocar Muito à bem, disposição que qualquer mulher pode. Era a beleza autêntica, né? A beleza original. Exatamente. Brasileira, você demonstrou bem o Brasil. Na época, quando você começou tudo isso, você tinha ideia da dimensão que isso ia chegar, da mudança que você ia causar em todo o paradigma da moda brasileira, da moda internacional, com esse rosto, com esse modo de ser? Não, né, Rosângela? Quando a gente começa devagar e você vai aprendendo. Eu sempre fui muito esforçada, muito dedicada, super pontual. Então, acho que isso contava muito. Mas, assim, a transição, ela aconteceu no momento que eu tive uma oportunidade de fazer um casting com uma marca muito famosa no Brasil, que era a Dijon. E esse dono dessa marca acabou me contratando para ser uma modelo exclusiva. Então, foi a primeira vez que uma marca brasileira contrata uma modelo para ser exclusiva dessa marca. Então, eu não podia fazer nada que não fosse só as fotografias para as calças da Dijon. E a gente inventou, por acaso, foi até uma proposta minha de fazer uma foto com a calça jeans sem a camisa. E essa foto se tornou uma coisa muito icônica. Ela é muito representativa porque tem uma memória afetiva, assim, de... Mesmo assim, o que eu vejo hoje, assim, a foto, o Humberto Sade, ele está numa postura muito masculina, como se fosse dono da mulher, e eu estou submissa. É uma foto que eu olho hoje, acho incrível, porque naquela época a gente não percebia essa sutileza da violência, né? E, de qualquer forma, foi uma coisa, assim, diferente. Mas eu acho que valeu a pena ter ficado lá por um tempo. Eu tive alguns problemas dentro dessa marca por conta de alguns tipos de abuso que naquela época a gente não falava. E eu acabei saindo dessa marca e fazendo uma carreira internacional, que foi importante também. Eu digo isso porque eu acho que a gente precisa entender qual é o momento das mudanças que a gente precisa fazer. A gente não tem que ter medo de sair de um lugar que está seguro, ou que você pode melhorar, ou que você está sofrendo abuso e você suporta. O momento é de você encontrar uma forma de você sair desse lugar e buscar outras coisas. Geralmente é muito melhor. Eu adoro essa fala, porque na verdade, gente, você que está ouvindo agora, é isso que a Luísa falou, é muito importante. Você sair da zona de conforto, você ter coragem, porque as pessoas normalmente estão ali seguro, não, o que eu vou fazer? Vai, se você não se lançar, não tem como. Você se lançou e as coisas aconteceram. As coisas acontecem. Claro que você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa ter, né, certeza de que é isso que você quer, mas eu acho que sempre vale a pena. As mudanças, elas são feitas. E todo ao longo da minha carreira, da minha história como mulher, como mãe, como ativista, elas são muito mutáveis. Assim. Eu estou o tempo inteiro fazendo algo diferente, que me engrandece mais, que eu me orgulho mais do que eu faço, que eu sou mais reconhecida. Então, assim, a coragem de mudar, ela vem com uma série de valores também que são importantes. Importante. E já que você falou na fase de mãe, essa fase maternal é muito importante, porque você conciliar carreira, você modelo internacional, viajando, e ainda ser mãe, ser esposa, ser mãe, ser mulher, porque você acaba tendo várias coisas. Como é que fez? Eu sei que a Yasmin já seguiu seus passos ali. Desde pequena. Aí, o outro filho seu é o Antônio, não é? É. O Antônio, você teve que lidar com TDAH, que na época ninguém falava, porque hoje tudo bem, é normal. Mas e você, como é que você administrou tudo isso, seguindo na sua carreira? Esse lado coração, como é que você administrou isso? Então, eu queria muito ter filhos, eu casei muito jovem, casei com 16 anos, fui emancipada para casar na época. Fiquei grávida logo nos primeiros meses do casamento. Infelizmente, eu optei por fazer um aborto na época, era um tema complicado de falar hoje em dia. Eu vejo quanto isso traz de trauma para a mulher quando você decide fazer isso. Mas quando você também não tem o apoio da família, o apoio do seu marido, o apoio da sua mãe, da sua família, você acaba ficando meio que sozinha e a decisão é mais difícil de Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. É difícil, não é que eu seja contra ou a favor, não é um tema que eu gostaria de entrar, mas eu acho que o que eu vejo nesse tema é que no Brasil a quantidade de aborto que tem, de meninas que acabam morrendo porque são abortos clandestinos e tudo mais. Então acho que a educação sexual é muito importante na escola, até para prevenir doenças que são contaminadas, ou seja, sexualmente transmissíveis, mas que também que ela possa ter uma segurança de que ela pode amar, fazer sexo sem engravidar e não precisar usar esse tipo de... Conhecimento liberta, conhecimento né? O conhecimento liberta. A educação, o conhecimento liberta. Exato. Porque daí se você toma qualquer decisão mais segura do que você está tomando. Eu acho que é um assunto delicado, mas ele precisa ser falado. Né? Aliás, você tem que ter coragem de falar. De falar tudo, né? De falar tudo, tem que ter coragem. Depois disso, eu tive a Yasmin com 26 e como você disse, a Yasmin desde pequenininha, minha gravidez foi uma gravidez super saudável, eu achei maravilhoso ficar grávida, ser mãe, amamentei Yasmin e comecei a trabalhar muito, muito assim, no final, quando ela nasceu, quase 5 dias depois, eu já estava fazendo uma capa de revista com a Yasmin no colo.
campanhas sobre amamentação e cuidados da mulher. E Yasmin sempre comigo. Então, assim, o fato dela ter entrado na moda, acho que tem muito a ver do que ela via a mãe fazendo. Viveu isso. Desde bebê, lá junto contigo. Hoje ela também é ativista, ela é influencer, ela tem a marca de produtos dela, é super empreendedora. Eu acho que ela aprendeu bem o caminho, assim, para fazer a coisa correta. Teve uma boa escola. Teve uma boa escola. Isso é ótimo. E o Antônio, que tem 20, a Yasmin tem 38, o Antônio tem 26, ele está casado já há 10 anos com uma menina maravilhosa. Casado há 10 anos? 10 Uau! Anos. Com 27, acabou de fazer 27. Então, assim, os meus filhos, eles tiveram assim, uma oportunidade de ter uma mãe presente, mas uma mãe também que viajava muito porque trabalhava e era provedora. E eles entendem que, até hoje, que foi importante também estar nesse lugar de viajar, de ter minha autonomia financeira, de poder com tranquilidade e deixar eles com uma rede de apoio, que é importante. Isso é importante para você que nos ouve agora. Isso que a Luísa falou tem todo sentido. Por quê? Embora você seja mãe, você cumpra o seu papel, você também tem que ter sua liberdade financeira e conseguir executar seu trabalho. Acho que nesse ponto aí, Luísa, seria mesmo um equilíbrio. É você conseguir ter o equilíbrio para conseguir equilibrar as coisas e dar uma boa educação, uns bons princípios e valores, que é o que você deu para os seus filhos. Que são fundamentais para a base educacional, né, de uma família estruturada. Eu, infelizmente, não tive isso na minha infância, até porque eu tinha os problemas que a gente tinha em casa de relações abusivas entre meu pai e minha mãe, de violência assistida, que a gente acaba carregando esses traumas não só pela infância, né, pela pré-adolescência, adolescência, os primeiros relacionamentos. Então foi muito mais difícil. Eu consegui fazer diferente, então acho que foi bom, assim. Que bom, a gente poder fica transformar feliz. esse espaço de convivência mais amoroso, mais com preceitos que deixem eles mais tranquilos e podem ter uma vida saudável na maturidade. E isso também reflete em você. A gente vê que você tá com uma aparência linda, como sempre, mas tá assim tá mais calma, tá mais tranquila. Essa maturidade, eu acho que é importante viver isso. Essa maturidade em paz, muito mais tranquila. E eu imagino que durante toda a sua carreira, teve momentos que conciliar a musa, né, o ícone da beleza brasileira, e a mulher, a menina, a Luísa que estava lá dentro, deve ter sido difícil. Foi desafios, não? É difícil, porque na época, Rosângela, você sabe disso, a mulher era muito objetificada, o fato de você sair numa revista um pouco mais sexy, aquele outro, você tinha, né, uns convites meio esquisitos, tinha uma visão da mulher que fazia isso como se ela fosse mais acessível, né? Que você podia tocar, que você podia oferecer coisas. Então era difícil de viver dessa maneira, ou seja, era um comportamento naturalizado, masculino, mas eu sempre fui contra esse tipo de coisa e sempre me posicionei. Então eu vejo assim, que a gente fala hoje da pauta da mulher, né, de a gente entender quais são os nossos direitos, e eu lembro que desde muito jovem eu sempre me posicionei. Eu, infelizmente, comecei a trabalhar muito cedo na casa de família com 11 anos de idade. 11 anos de idade, sofri um abuso sexual nessa casa, que foi um trauma para qualquer criança que passa por isso, né? Claro. Isso também me trouxe uma forma de enxergar o abuso, do meu ponto de vista como criança, como mulher. Hoje eu falo muito para jovens. Eu tive agora na Ilha do Marajó, fazendo um trabalho com o CNJ. E lá a coisa é complicada. O Brasil inteiro, infelizmente, tem esse tipo de approach, mas lá é uma coisa muito, muito aberta, né? Assim, é muito visível. E o que eu fiz com o CNJ era entrar nas escolas não particulares, que eu nem tenho lá, né? É precário, inclusive, a educação lá, mas de conversar com as crianças de 6, 7 anos de idade de uma forma muito sutil sobre se eles estavam passando por algum tipo de abuso. E a gente teve vários relatos de crianças que falaram sobre isso de uma forma muito clara, mas em forma de desenho. Você entende que a criança está passando por algum tipo de abuso. E a gente tinha acompanhando o Conselho Tutelar. E aí você começa a tomar atitudes. Então, assim, eu acho muito importante quando uma vítima passa por esse problema, ela sabe exatamente como tocar. Porque você não pode também... não vai falar de um assunto que você não conhece. Que você não conhece, exatamente. Então, quando você passa por isso... Eu tenho usado muito a minha voz para colocar toda a minha vivência de violência, para poder despertar nas mulheres. Que tem ajudado muito, queridão. Tem feito muita coisa. E mesmo para as meninas que estão, as meninas que são da moda, dentro do universo das passarelas, isso também é importante, porque isso que você disse se você acha que não tem a maturidade para lidar sozinho, busca ajuda, pronto, né? É fundamental. Porque isso é fundamental, né? Olha, eu vou
falar um pouquinho desse vinho maravilhoso, porque esse vinho tem a ver com você. Eu escolhi os vinhos para esse momento. Eu escolhi o vinho do Chateau Chauvin, que é um dos vinhos Saint-Emilion, Grand Cru Classé. Olha a pessoa aqui, Grand Cru Classé. Então é da Sylvie Cazes. A Sylvie ela foi presidente da Cité du Vin e é uma mulher, assim como você, dentro do mundo do vinho, que era muito masculino, agora que o mundo do vinho mudou. Sim. Então ela fez uma revolução, porque ela que ajudou a construir a Cité du Vin, ela faz coisas incríveis. E eu escolhi esse vinho de Bordeaux para você provar um pouquinho, né? E eu gostaria que a gente provasse um pouquinho desse vinho para ver o que você acha, né? Tintim aqui, ao nosso encontro. Esse é um Cabernet Sauvignon Merlot, que são vinhos típicos da região de Bordeaux, da região Saint-Emilion, que é a região mais famosa do mundo. É linda. Né? É linda, né? Vamos provar. Tem presença. Tinto, encorpado, maravilhoso. Potente, como a Luísa Brunet. Maravilhoso. Então, eu escolho o vinho, porque a ideia dessa conversa, Luísa, era isso, é trazer as pessoas que eu admiro, para que as pessoas que nos ouvem acreditem em si, tenham inspiração de que é possível mudar, é possível contribuir para o mundo, e a ideia era justamente essa. Aí tem tanta coisa boa aqui. Eu até falei que, olhando para trás, desse mundo que você vê em Mato Grosso do Sul, dificuldade econômica, hoje você se tornou uma pessoa pública. E esses desafios que você passou na sua vida, quando você para e pensa, qual foi o mais difícil? Tem alguma coisa que foi duro de passar? Eu acho que a maturidade ela traz uma tranquilidade tão grande, uma compreensão de tudo que aconteceu, ou seja, você não tem rancor. Acho que a gente consegue, né, com a maturidade, enxergar que a vida ela traz coisas pra gente. A gente tem que entender que são até oportunidades de você crescer, porque ninguém cresce comendo mamão com açúcar. Verdade. A gente só cresce se você tiver problemas. Na dificuldade. Na dificuldade. Então, assim, eu sou muito grata, assim, de tudo que aconteceu comigo. Mesmo as condições em que eu sofri muito e não soube lidar com isso no momento, eu vejo que era assim que tinha que ser. Até pela idade, pela falta de maturidade, pela falta de informação, pela falta de acolhimento, por ter uma família muito fechada que não tinha espaço de fala. Eu acho que eu consegui me sair bem, porque hoje eu me considero uma mulher inteira, íntegra, e eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Isso é lindo! Então, assim, não me incomoda. Eu acho que tudo foi válido, tudo foi perfeito para me transformar na mulher que eu sou hoje. Se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não seria a mulher que sou hoje. A minha compreensão, né, sobre a vida, sobre as mulheres, né, sobre a pauta feminina, sobre uma série de violências às quais eu fui exposta, que eu consigo falar com propriedade de quem sentiu, de quem viveu. De quem viveu. Olha que privilégio. É um privilégio. Então valeu a pena. Não, valeu a pena. Você sabe que, eu não vou falar agora os locais, mas eu trabalhei em locais que pessoas que tinham uma determinação na sociedade, eu vou te falar, não, geral, no judiciário e tal, por vezes, um juiz ou um doutor, uma coisa, que não tem vivência, como é que ele ajuda? Eu digo assim, como? O médico, eu vou dar vamos um médico, um psicólogo que nunca vivenciou nada, como que ele ajuda se ele não tem essa experiência Então é muito importante, isso que você falou, essa fala é muito importante. Porque eu sempre falo assim, que tem um lugar no especialista, que ele se dedica aos estudos e que ele faz, né, ou seja, pega dele, enfim, super se qualifica. Mas eu acho que a vivência, ela traz uma outra dimensão de sentimento, né? Uma coisa muito mais poderosa, eu acho. Mas a gente precisa dos dois. É verdade, claro, do conhecimento técnico e a experiência. Exatamente, eu tenho que colocar. Eu sempre falo nas minhas falas de palestras, onde tem especialista, eu falo claramente da importância dos dois, mas acho que quando a vítima fala, a voz alcança mais a mulher do outro lado. A mulher que está sofrendo, o jovem, ou seja, o homem que também sofre, porque não é só a mulher que sofre hoje em dia. Você consegue atingir mais ele do que um especialista, porque ela é muito técnica, né? Até a maneira de falar, de se comunicar. Eu tenho várias mulheres que assistem as palestras e falam assim, Luísa, aquela mulher falou, não entende nada que ela falou. Porque é muito técnico. E aí eu vou falando, não, é isso. Aquilo, tá. Porque eu não uso nenhuma palavra assim difícil, eu falo de coisas mais simples, né? Eu falo o que elas falam, mas de uma forma mais simples, de vivência. E também do coração, né, do Luísa? coração, Do coração, porque é aquilo que está dentro, quando você consegue externalizar isso, é muito diferente. E hoje, muitas pessoas gostariam de ter coragem de mudar de vida. E aí não é só para as mulheres, especialmente nós falamos para as mulheres, porque as mulheres são muito subjugadas, ainda mesmo nesse contexto moderno em que nós vivemos. Mas para a pessoa que quer mudar, que conselho você daria
para uma pessoa que está presa numa situação onde ela acha que não tem solução de sair? Qual é o conselho que a Luísa Brunet daria para essa pessoa? Nossa, é difícil, né? Porque uma mulher que ela está totalmente fechada, principalmente com problemas emocionais, psicológicos, evidentemente que ela precisa de um tratamento. Um tratamento através de um cuidado, uma psicóloga, um psicoterapeuta, para ela poder até entender porque ela está numa situação tão difícil. Eu falo que as mulheres elas ficam em cárcere privado, que não conseguem sair. Então é importante que elas entendam que elas precisam buscar ajuda. E tem vários tipos de organizações que podem dar esse apoio para elas. Mas é muito importante que ela entenda também que é importante ela sair. Porque tem mulheres que eu conheço que elas estão sofrendo há 20 anos casadas, reclamam o tempo inteiro de estar sofrendo nesse casamento há 20 anos e não conseguem sair por uma dependência emocional, dependência financeira. Mas é importante, vergonha, muitas vezes. Exatamente, de se expor. Então são vários fatores que levam com que a mulher fique aí nesse cárcere privado mental. A pessoa tem que ter coragem de ir buscar ajuda. E isso também entra um pouco, a gente tem que ser humilde, nós não somos obrigados a fazer tudo sozinho. Eu digo por mim, no meu caso que tem uma deficiência, eu sei que até um limite, até se é mental, ok, tudo bem, mas se é físico, totalmente, eu também preciso. Então eu tenho que saber a hora de pedir ajuda. E todos nós, isso vale para todos nós. Então, o seu trabalho como ativista, como palestrante, como essa mulher que faz a mudança, tem tido um impacto internacional. E o que mais você gosta disso? Te faz o coraçãozinho assim, os olhos brilharem agora? Eu acho que o fato de ter escolhido me tornar ativista tem muito a ver com a história da minha infância também, né? Os meus pais, eles eram pessoas humildes, pessoas simples, mas eles tinham uma preocupação com o próximo também. Então, meu pai costumava, naquela época a gente não falava sobre cesta básica, mas ele fazia uma sacola com compras e levava para os vizinhos que moravam perto, que a gente morava num sítio. E a gente sempre ia e era divertido poder brincar com as crianças e ver que a mulher que recebia esses alimentos abraçava minha mãe e agradecia. Então, assistir isso fez com que a gente também... O coração derrete um pouco mais e você fica um pouco mais atenta. Exatamente. Então, assim, desde pequenininho eu vi os meus pais, embora era um lar confuso, de briga, de ciúmes, de agressão, tinha esses momentos de contraponto que era agradável de ver que os meus pais se preocupavam também com os outros. Então, a partir daí, eu acho que a coisa do ativismo, ela já vai ficando introspectável. Só que lá em casa são 5 mulheres e um homem. Eu sou a única que tem esse veio mais... humano, né? Mais dentro do sentimento dos outros. Mas você falou um negócio agora que eu achei interessante, que esse era um bom conselho que eu gostaria que você deixasse. Os homens que têm essa atitude, muitas vezes, são por insegurança. E que conselho você daria para esses homens? Porque os homens também precisam de ajuda. O homem seguro... O que você diria para esses homens que estão nos ouvindo? Porque as mulheres, você já disse, buscar ajuda também. E o homem? Como faria com o homem? Então, a gente sabe que uma parte dos homens, eles sofrem também reparações das suas famílias, dos seus pais, das suas mães, é muita cobrança. Violência. Violência, exatamente. E são aquelas questões psicológicas sutis, que você não dá para nada, você é vagabundo, você isso, você aquilo outro. E isso realmente vai minando a parte emocional e psicológica dos rapazes. Eu lembro que eu fiz uma palestra em Cork, na Irlanda, numa faculdade, tinha vários rapazes na plateia e eu sempre convido alguém para contar a história, porque eu acho que é importante ouvi-los também, né? Uma forma de fazer com que eles se sintam dentro do contexto. E aí eu botei uma cadeira do meu lado e começou a vir vários rapazes, e a maioria deles, Rosângela me relatou que assim, eu saí para trabalhar fora do Brasil por diversas razões, talvez pela escolha sexual, muitas vezes porque os pais oprimiam demais, muita cobrança, e eles não sabiam lidar com isso, então era um lar para eles que causava danos. Então eles vinham para cá, e quando chegava aqui, não é tão simples ser imigrante, a gente sabe. Não, né? Não é nada simples. Não é nada simples. A questão do papel, a questão de você conseguir um emprego, a questão de trabalho. Discriminação. Muitas vezes discriminação. E eles passavam pelo mesmo processo de discriminação, exatamente, falta de emprego, de oportunidade, relacionamentos abusivos. Então não é onde a gente está, né? Eu acho que está dentro da gente a forma da gente querer mudar e melhorar e ter a nossa carta de alforria no momento que a gente acha importante, entendeu? Então tem que ter essa segurança, cuidar para que você não tenha danos maiores ao longo da sua vida, perceber onde é que estão te machucando e poder evitar pessoas que são danosas também, mesmo família, porque família a gente fala, porque família, maravilhoso. Mas se na família, eu penso assim, se tem algum parente, ou que seja uma mãe ou um pai que seja abusivo com você, eu acho que a distância é o melhor remédio para esse tipo de relacionamento.
E o caso também que porque os homens são como o lado machista, por vezes, ele não entende. Os homens também precisam de terapia e psicólogo. Então, Com certeza. porque eu vejo muito casos que você vê, quando você conversa com pessoas que têm um problema no relacionamento, tem agressão e tal, a pessoa por vezes ama o outro. Mas ele não sabe lidar com aquilo, como você disse, só vem de problema, história de violência. Então o homem também tem que ter essa consciência que ele também precisa de ajuda. Não, com certeza. Principalmente se é um lar que tem violência, né? Ele Principalmente. assiste, replica, como sempre, replica. E são os homens que a gente tem que enfrentar hoje em dia, porque o feminicídio cresceu absurdamente. São 4 mulheres por dia que morrem, mortas por feminicídio, por homens agressivos, que se mostram quando conhecem uma mulher, uma pessoa especial, calorosa. Porque os homens que são agressivos, no primeiro encontro, nos primeiros encontros, eles são maravilhosos, eles são... É verdade. Depois é que vai se mostrando. Depois que vai mostrando a verdade. O príncipe vira sapo. Por isso que é importante. Nem sapo, vira dragão. Na verdade, já dá cuidado. Cuidado pra você não virar dragão, hein? Atenção. Nós vamos falando de coisas fortes e a gente tem que falar de coisas poderosas também, como um bom vinho. Eu tinha falado pra Luísa do Chateau Chauvin, que é da Julie e da Sylvie Cazes, do Grand Cru de Bordeaux. E agora eu queria... Próximo vinho que você vai provar, Luísa, eu peguei sua homenagem também. Olha que se chama Féminisance. Que lindo. O feminino, forte do feminino. E é, por acaso, de 2 mulheres no Châteauneuf-du-Pape. A história do Châteauneuf-du-Pape é assim. Um dia, um papa o papa foi eleito um papa francês. Então, sair de Roma, vou para a França. E como eles não são bobos, né? O que eles fizeram? Levaram as vinhas. Então, por isso que é o Castelo Novo do Papa. Então, Châteauneuf-du-Pape, porque o papado mudou para lá, ficou 100 anos nessa região de Avignon, na França. E, claro, eles fizeram, assim, vinhos incríveis. Garrafa linda, esse brasão incrustado na própria... Chique, né? Isso é justamente, porque tem até aqui a coroa do Papa também aqui, porque realmente foi eles que cultivaram. Eu falo assim, os vinhos têm muita coisa ligada à religião também, porque, por exemplo, quem criou a champanhe foi Dom Pérignon, que era um espertinho do monge que conseguiu desenvolver essa bebida maravilhosa. Graças a Deus, né? Agora, meninas, eu fiquei na dúvida qual é o... Esse aqui. Olha aqui, ó. Nós estamos com esse aqui, né? Então vamos lá provar o Châteauneuf-du-Pape. Cheiro maravilhoso, né? C'est Syrah, Grenache. Tchim. Muito bom. Muito bom, né? Quando eu acabar de gravar, eu vou tomar tudo. Hoje, você, Luísa, é madura, tá equilibrada, bonita, ativista, palestrante. Eu falo assim, com 1001 coisas interessantes para fazer, respeitada. E eu gosto de falar isso porque eu até estava pensando sobre isso. Você conseguiu algo muito importante. Você é um modelo como uma pessoa que lutou, que venceu, que foi mãe, que foi empresária, que foi top model, enfim. Hoje, se você pudesse voltar no tempo e você falar para aquela menina, Luísa, de 18 anos, o que você falaria no ouvidinho dela? É impressionante, porque eu acho que eu falaria que bom que você venceu, que bom que você lutou pelo seu direito, que bom que você se transformou nessa mulher incrível, porque não é fácil. E você foi muito corajosa em enfrentar tantas coisas. Quando você viu a quantidade de profissões que eu tive ao longo, eu nunca tive medo de arriscar e experimentar coisas novas. Quando não dava certo, eu passava por outra coisa. Então, eu fui sempre tentando fazer algo diferente. Então, quando eu boto tudo isso no balaio, sabe, tudo, falo, nossa, valeu a pena. Valeu a pena, porque a gente precisa ter, a gente falou isso no começo da conversa, precisa ter esse desejo de mudança, de crescimento, de conhecimento. Eu sou uma menina que só estudei até 11 anos de idade. Então, assim, academicamente, eu sou uma pessoa que aprendi tudo. Autodidata. Completamente. Sei ler e escrever direitinho, sabe? Mas eu sou uma pessoa que fui atrás de informação, de cultura, porque eu achava que era importante, não só pela profissão de modelo, mas para seguir mesmo, né? Podendo andar nos lugares que eu gostaria de andar, e eu sempre tive a oportunidade, fui muito bem aceita na sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo e do Brasil. Acho que o Brasil me abraçou de uma forma maravilhosa. E a minha retribuição para eles é isso. Eu acho que a gente pode sair de um lugar simples e chegar onde a gente quiser. Eu acho que é essa a mensagem que eu gosto de passar. Muito bem, gostei, ó. E para as pessoas que estão começando, porque assim, e eu digo ainda hoje, eu digo que agora chegou ainda muito mais desafio para quem trabalha com o mundo da moda, por conta da inteligência artificial. Para as meninas que estão começando, para quem está começando nesse mundo,
que conselho você daria? O mundo da moda ele não só, né, como modelo e manequim, mas ela oferece uma gama enorme dentro da moda que você pode também gostar de fazer, que é o design, a estamparia, você trabalhar como maquiadora, como cabeleireira, como produção de desfile, ou dentro de uma empresa fazendo parte, né, de um projeto. Então, assim, eu vejo a moda não só como a carreira de modelo, mas a carreira de modelo é a mais sofrida, né? A gente vê que teve modelos dos anos 80, tinha um grupo de modelos muito seletivo, fez muito sucesso. Hoje em dia está mais pulverizado e também entrou a questão, né, de você ter mulheres diferentes, as mulheres plus size, mulheres negras, mulheres afro. Eu acho muito importante, mulheres maduras, que são as verdadeiras consumidoras. Então essa mudança de paradigma de não ter só mulheres perfeitas, fazendo com que a gente compre coisas achando que vai ficar igual. Então, é verdade. Eu acho que essa mudança foi bastante importante na moda. Então a moda entendeu que a mulher que consome é a mulher normal, a mulher de todas as formas, de todas as cores. Isso é uma coisa que foi benéfica. Dá muita oportunidade para. Mas infelizmente ainda a carreira de modelo existe muito abuso, né? Em termos de um abuso mesmo, que a gente fala que entra na plataforma do Me Too, que é moral e sexual. As modelos não são pagas como elas deveriam. Você falou sobre IA, né, de modelos que são criadas em artificiais, tomam o lugar dos modelos. Então, assim, é uma nova configuração da moda. Por isso que eu acho que é importante também gerir a moda como um todo e tentar escolher talvez alguma outra profissão que você possa fazer também, ter uma segurança financeira maior e ficar mais protegida, porque o modelo é um modelo de mulher perfeito, mas é um modelo de mulher também que ela é muito assediada. É verdade. Tem que saber o que a gente quer e saber lidar com isso. Saber se sair da situação. Exato. E hoje a moda brasileira, eu até essa semana passada estive acompanhando, uma coisa muito bonita que tem aparecido no cenário internacional é a valorização do artesanal. Uhum. Acho que a gente andou tanto ali e agora o feito à mão, o made in Brasil tá super na moda. E inclusive tenho visto estilistas indígenas. Eu achei assim fantástico, né? Com peças. O que você acha? Como é que a visão internacional para o Brasil mudou? Então mudou justamente pela criatividade nova que o brasileiro tem. A gente tem 27 estados, cada um com a sua proposta, né, de cultura, de música, alimentação, de artesanato. E a comunidade indígena que foi... Eu participei da COP, agora da COP lá em Belém, e é impressionante a riqueza que os índios podem oferecer, né, pra gente, né? Me deixa triste saber que eles estão abandonados, infelizmente. Ainda precisa de um trabalho muito importante nessa questão do povo originário, que a gente chama agora de povo originário, mas a criatividade que eles têm com a própria cultura da pintura no corpo, que já é uma marca linda, que pode ser uma estampa linda. Eu acho que de começar a descobrir agora. E os estilistas, que não só são mais simples, pessoas simples, que são criativas, elas estão tendo a oportunidade de visibilizar seus trabalhos. Isso é bonito. E o feito à mão cresceu muito porque tem um valor agregado, né? Geralmente são feitos em pequenas comunidades, com mulheres vulneráveis, que cada uma faz o seu trabalho, elas dependem disso. Eu tinha muita vontade de fazer e eu acho que em algum momento vai ter uma plataforma de vendas dos 27 estados, mostrando assim de cima com um drone, como elas vivem, que não é que elas vivem, como elas são capazes de fazer. E vender isso em plataformas internacionais. Porque o estrangeiro dá muito valor ao feito à mão e ao artesanato. E a internet hoje, essa possibilidade de dar voz ajudou muito. Eu falo assim, tem as dificuldades, mas tem as coisas boas. Sim. A internet ajudou muito, dá visibilidade a trabalhos lindos. Uhum. E isso é muito bom. Luísa, se você fosse hoje brindar para alguma pessoa, já vou pedir para que venha o champanhe pra gente. Onde está a responsável da champanhe? Porque eu não poderia, Luiz, desculpa. Eu falo assim, tem espumante, tem cremant maravilhoso, Brasil inclusive, tem espumantes maravilhosos, Portugal tem espumantes maravilhosos. É maravilhoso, no sul também. Mas é assim, desculpa que Luísa Brunet só tem uma, então champanhe, não tem jeito. Eu tinha que brindar com champanhe, é para brindar. Luísa, agora que nós já estamos com champanhe aqui, voltando, se você fosse brindar alguém, alguma coisa, a quem você brindaria hoje? Então, eu brindaria a minha mãe, que foi minha grande inspiração, e ama champanhe. Vai levar champanhe pra ela, né? Ela ama champanhe.
Fala, mas mãe, como é que você pode viver no interior do Brasil? Uma mulher muito simples, gosta de champanhe. Ai, quando eu provei, adoro aquelas bolinhas. Então ela gosta mesmo, ela acha maravilhoso. Então sempre que eu posso, o presente que eu dou pra ela é champanhe e ela fica muito feliz. Então, essa finesse, essa elegância já veio na genética, tá, gente? Tá vendo? Esse é da genética. Então, Tintin, como é o nome da sua mãe? Alzira. A dona Alzira, Tintin, a senhora que fez essa mulher incrível. Olha aqui. Então, vai. Ó, mãe. Deliciosa. Bom, né? Vai levar uma champanhe pra dona Alzira. Não, tem que ser. Eu falo, a minha mãe gosta do vinho, o vinho de tipo de Sauternes, San Juan do Monte. Eu tive que proibir. Falei, mãe, olha, lá não vende mais esse doce pra ela, porque ela adora. Ela quer tomar todo tempo. Falei, não, peraí, devagarinho. É docinho, né? Com equilíbrio, né? Então, para encerrar a nossa conversa, não falei de champanhe. Champanhe Boucher Lemoine do nosso sócio de champanhe. Claro que champanhe só é champanhe de champanhe. Então, pronto. Ainda vamos pegar a Luísa e vamos fazer um tour por esses chateaus aí todos, com certeza, hein? estamos programando isso. Não, estamos programando isso mesmo, gente. Olha, fiquem aí morrendo de vontade. Se quiserem, vem com a gente. Enfim. Então, Luísa, eu queria que você deixasse a última, assim, o último que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos escutando no mundo, a comunidade brasileira no exterior, o brasileiro que tá lá no nosso país, que é um continente maravilhoso, principalmente para as mulheres. Qual é o conselho que você deixaria? Qual é a fala que você deixaria para ela hoje? Eu deixaria assim, primeiro para as mulheres imigrantes, porque elas são mulheres poderosas, mulheres que sonham em crescer, né? E tem essa coragem de deixar suas famílias, muitas vezes seus filhos, sua mãe, com essa ligação tão forte que tem, né? E a intenção delas é vir para cá com sonhos de casar bem, de ter um emprego, de mandar dinheiro para o Brasil, para que a família tenha uma situação melhor. E muitas vezes elas chegam aqui, elas se decepcionam com isso, é o que a gente mais vê, inclusive, mas mesmo assim elas não desistem. Então, para essas mulheres, eu diria que elas são corajosas, são valorosas. Para as mulheres brasileiras em geral, eu acho que elas são mulheres que suportam demais, que reconhecem pouco o seu valor, elas não têm noção do valor que ela tem na sociedade. Nós somos a força motriz da economia no Brasil, mas mesmo assim elas não se reconhecem empreendedora. Mesmo aquela que faz a coxinha maravilhosa, e você pergunta para ela, o que você faz? Não sei, não faço nada. Ela não reconhece, porque ela não é elogiada, ela não é visibilizada, ela não tem oportunidade. Então, para essas mulheres, eu diria, acredite mais em você. Vocês são maravilhosas, potentes, corajosas, livres. Então, usem isso. Esse olhar brilha quando fala isso. Então, você acredita em você, tá? Você já sabe que você é maravilhosa, como disse a Luísa, e a Luísa falou, tá falado, não tem jeito, né? Tem que ser, né? Um brinde às mulheres. Um brinde às mulheres outra vez, às mulheres maravilhosas. Tchim, é isso. Luísa, muito obrigada. Eu desejo que você tenha uma linda estadia em Portugal, que você volte não só a Portugal, mas para a Europa muitas vezes, que a gente possa fazer muitas coisas juntos. Muito, muito obrigada pela tua... Eu queria agradecer, em nome de todos nós, pela sua disponibilidade em ser como é. Você é autêntica e você é aberta, sabe? Não tem aquela arrogância, você é uma pessoa que consegue expor isso e deixar aberta para compartilhar. Então isso é importante. Fica um modelo para os outros, né? Obrigada, eu acho que é importante. Eu acho que a nossa verdade ela tem que ser sempre dita, mesmo que ela possa deixar questionamento, que é bom também, né? Mas ela fez isso, corajosa. É bom também você colocar coisas na sua própria vida com a sua sinceridade, com a sua verdade, que alguém possa questionar. É muito bom. Muito obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada. E você que nos ouve agora já sabe, hein? Passe essas informações, compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir essa fala da Luísa Brunet. Compartilhe, esteja com a gente. E aqui, se você ainda não segue o canal, siga o canal. E já sabe, muitas informações inspiradoras como essa para você no Convido com Vinho.